Boa noite a todos. Estão bem? Muito obrigado por terem conectado. O meu nome é Djavan Bife e é com muita alegria que, em nome da Fundação Logosófica, damos as boas-vindas a vocês na atividade que vai ser proferida hoje pela Roberta Dreon e André Santaella. Ambos são jovens, estudiosos, dedicados da ciência logosófica de Porto Alegre. A Roberta é estudante de engenharia química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é estagiária no controle de qualidade. E o Andrés é estudante de engenharia de alimentos e consultor estagiário na área de novos negócios. Bom, eu apresentei os nossos palestrantes sobre os aspectos profissionais e qualificações técnicas. E se eu fosse me apresentar de forma detalhada, eu também traria em primeira mão uma ficha profissional. Porém, eu me questiono se essa é a minha principal atuação. O que mais eu faço da minha vida que eu posso caracterizar a mim mesmo, além do aspecto profissional? Quantas vidas e colaborações eu tenho e qual a minha conduta em cada uma delas? Na família, com os amigos, com meus grupos de projetos, das linhas de pesquisa. E quais são as virtudes que eu tenho e eu posso enfatizar como definição do meu caráter? Não sei se vocês já ouviram alguém falar ou se referir a alguém, se referir a outra pessoa, dizendo que essa pessoa é uma pessoa honesta. Ou ele é muito disciplinado. E quando eu olho para dentro, quando eu olho para mim mesmo, eu me sinto feliz com a definição do meu ser? Tem algo que me trava? Identifico algumas vezes que eu estou travado em algum aspecto? O que será que eu posso fazer para ser melhor e utilizar o meu potencial de forma adequada? Muitas vezes eu me flagro pensando, o dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver a casa na praia, né? O dia que eu tiver aquilo, eu vou estar realizado. Não sei se isso acontece com vocês também ou é só comigo. Mas enquanto eu vou pensando isso, se um dia acontecer, a vida vai passando, né? A vida passa. E por que eu não vou ser aquilo agora? Por que eu não vou ser realizado agora? E por que eu não vou ser feliz agora? O que eu estou esperando? E me questiono também quais são os conceitos sobre a felicidade, sobre realização pessoal e profissional que eu tenho. Já se questionaram sobre isso? E ainda, vocês conhecem alguma pessoa do convívio que todos consideram uma pessoa de sucesso, né? E que não é uma pessoa que atua de forma ética e também não é muito agradável de se conviver? Acho que todo mundo tem alguém próximo que atua dessa forma, né? Será que essa pessoa sente mesmo esse sucesso, né? Somente sobre as conquistas do aspecto econômico, né? Eu não quero tirar aqui a importância de ter uma vida econômica folgada, né? Mas eu quero ressaltar a importância de se complementar essa conquista econômica com outras virtudes, né? Com virtudes humanas que possam projetar perspectivas mais elevadas para esse ser, além do aspecto somente econômico. O que será que se pode fazer para cultivar essas virtudes, como a honestidade, o saber, a ordem, a sinceridade, a adaptabilidade, a disciplina, a discrição, a autodeterminação, a prudência, a bondade e outras muitas que são importantes para a vida? Tem alguma escola, alguma universidade que ensina isso? E eu entendo que são reflexões muito profundas e de grande relevância para o nosso mundo e para uma humanidade que está em constante mudança
em constante transformação e adaptação. E a logosofia me trouxe a condição de analisar conscientemente como eu atuo e como eu posso aperfeiçoar as minhas condições mentais e sensíveis através de um método de evolução consciente, onde cada experiência que eu vivo, eu posso refletir e construir conhecimentos sobre toda a vida que eu passei, sobre a minha vida presente e sobre a minha vida futura, sobre o que eu quero ser no futuro. Né? A Roberta e o Andrés, os nossos palestrantes, eles vão trazer vivências, experiências, estudos e observações que eles tiveram e fizeram das suas vidas, né, em atividades rotineiras, para elucidar esses aspectos e também estimular vocês que estão assistindo aqui também a estudar e refletir sobre isso. Né? Então, essa atividade vai ter um tempo estimado entre 30 e 40 minutos, né? E as interações podem ser feitas através do chat do YouTube. Né? Estou vendo o pessoal aqui escrevendo também. E nesse ponto, eu queria questionar se vocês já pararam para pensar no que são. Né? Qual é a primeira coisa que vem à mente? Né? O que foi construído até aqui? Foi vivida uma vida, eu tenho 38 anos, né? E o que foi construído até aqui? O que eu sou hoje? Né? E para ficar mais claro, eu vou propor um exercício para vocês. Tá? Eu quero que vocês entrem no link, ali no chat do YouTube vai ter um link, tá? Ele está fixado em cima da barra, vocês vão abrir esse link e vão digitar as duas primeiras coisas que vêm à mente. Tá? Quando vocês ouvirem essa pergunta, o que eu sou? Né? Eu falei sobre vários aspectos, né? Eu posso ter várias vidas além da profissional, né? Além da profissional, o que eu sou? Né? Digita aí as duas primeiras palavras que vêm à mente. Podem digitar, acessar o link. Vão digitando, tem um quadrinho. E já estão aparecendo algumas palavras. Ó. Engenheiro, sobre o aspecto profissional, né? Esforçada, né? Tudo na nossa vida exige esforço, né? Para conquistar. Amiga, sonhador. Né? Mais alguém? Mais alguma vida? Outro engenheiro, é um ser humano. Está aparecendo aprendiz, né? Nós estamos todos os dias aprendendo. Se estivermos atentos, obviamente, a gente aprende, né? Alegre, um ser em evolução. Olha só que interessante, né? Quantas versões de mim mesmo aparecem? Questionadora e alegre, né? Uma pessoa determinada, uma pessoa querida, mãe, um espírito. Que interessante, né? Quantas vidas eu tenho? Né? Esse questionamento eu me fiz. Quantas vidas eu tenho? Olha só quantas apareceram na tela. Né? E aí eu trouxe algumas reflexões aqui. Como é que eu sou em cada uma dessas vidas? Né? Como é que eu sou um filho? Como é que eu sou como pai? Né? Como esposo, como amigo, como profissional? Como é que eu atuo em cada uma dessas vidas? Né? Será que eu atuo da mesma forma sendo pai, sendo esposo e na minha vida profissional? Né? E são esses os movimentos que essa atividade quer trazer para vocês. Né? Esses movimentos de estimulá-los a refletir sobre a vida que vocês vivem e como é que é a própria conduta em cada uma delas. Né? Então, eu quero informar que também no chat, tá, do YouTube vai ter um formulário, tá, que para quem tiver mais interesse em conhecer da logosofia à medida que a atividade vai avançando aqui,
Se quiserem solicitar um curso de informação de forma gratuita, a qualquer momento vocês podem acessar, preencher os dados, tá? Com contato, que é importante, e a gente vai entrar em contato com vocês também para vocês conhecerem a logosofia. Eu queria deixar agora a palavra com os nossos palestrantes com o tema: o que eu estou esperando para ser o que eu quero ser. Muito grato. Grato, Djavan, que bom estar aqui com vocês hoje. E sim, eu prontamente também diria o que eu estudo, o que eu faço profissionalmente. E se alguém ainda fosse além e pedisse algo da minha personalidade, por exemplo, provavelmente eu diria algo como: eu sou uma pessoa muito dedicada naquilo que faz, gosta de conversar e talvez nada mais. E vocês? Se pedissem para descrever sobre sua personalidade, o que diriam? Eu comecei a refletir se aquilo que eu respondi para mim mesmo era de fato quem eu sou, ou se eu respondi apenas quem eu quero ser, ou quem eu quero aparentar ser. E essas perguntas, elas me fizeram lembrar diretamente do início da adolescência, que era uma época onde comecei a ter grandes descobertas. Eu escolhia mais com quem eu me relacionava, o que eu queria fazer, lugares que eu queria ir no final de semana, estilo de roupa que eu queria usar. Nessa fase, eu passei a tomar mais decisões sozinho. Buscava entender como eu realmente era, quem eu realmente queria ser. E pouco a pouco, comecei a me enxergar como algo distinto dos meus pais e da minha família. Uma coisa são os meus pais, a minha família, e a outra é o Andrés. E nessa época, a primeira característica que eu comecei a notar em mim era a timidez. Eu me via sendo mais contido, quieto, principalmente em ambientes não familiares. E eu via que aqueles meus colegas da sala de aula, que se expressavam mais, eram mais extrovertidos, eles acabavam tendo mais sucesso em conversar com as meninas, por exemplo. E isso, no meu mundo de 12, 13 anos de idade, era um dos maiores focos. Eu não tinha coragem de tomar a iniciativa, de dizer o que eu sentia para elas, e via que quem era mais desinibido conseguia. Então, movido com esse propósito, pouco a pouco eu fui buscando formas para me tornar alguém mais extrovertido. Todos os dias eu buscava conversar mais com pessoas desconhecidas, buscava me expressar mais, sorrir e rir bastante, e de fato o hábito foi surgindo e fui deixando de atuar mais com o lado extrovertido e não tanto com a timidez. E justamente isso estava acontecendo porque eu estava me colocando constantemente nessa situação de vencer o medo de não falar. E ao ver que a mudança estava fazendo efeito, eu pensei: nossa, então se eu seguir intensificando essas novas práticas, eu vou ter ainda mais resultados. E foi nesse exato instante que eu comecei a cruzar a linha do natural. Eu queria estar sempre conversando e socializando com alguém, sempre rindo, achando o momento engraçado. E toda vez que eu não conseguia, de alguma forma, eu me entristecia. E eu passei a negar momentos também em que eu queria simplesmente estar mais em silêncio. E além disso, eu passei a concluir que um Andrés que eu queria que os demais vissem era apenas esse. Um Andrés social, sempre interagindo com alguém, sempre rindo, sempre sorrindo. E esse período da minha vida, ele me trouxe uma crise de identidade muito grande. Eu não sabia mais se essa nova forma que eu estava agindo era como eu de fato era, ou se aquilo era artificial, algo que eu estava forçando a ser. E mesmo passando na adolescência e agora ingressando na vida adulta, esses questionamentos acerca da minha identidade ficaram com uma pulga atrás da orelha. E só agora, anos mais tarde, a logosofia me convidou a revisitar esses meus questionamentos. E eu ando compreendendo que, sim, a minha herança, quando nasço, o meu contexto, minha família, amizades, eles vão me direcionando, sim, para ser de uma forma ou de outra. Mas eu ando entendendo que isso não precisa ser determinante. Naquela época, eu, de fato, realizei uma mudança em como eu era. Mas eu não soube ao certo como me manter naquela nova posição, de um Andrés menos tímido. Hoje,
Eu estudo exatamente o que se passa na minha mente quando eu sinto medo de manifestar ou quando quero ficar mais quieto. Pratico, sim, a sociabilidade, a empatia, mas sem fixar em uma imagem exata de como isso tem que ser. Sem extremos. E dentro daquilo que é meu por essência também. Então, seguindo aqui, boa noite a todos. Andrés, também tinha muitas inquietudes sobre o meu ser na adolescência, principalmente em relação à profissão. Bem, eu passo horas do meu dia estudando para passar no vestibular e entrar na faculdade. Depois, horas do dia estudando no curso que eu escolhi. Depois, horas do dia no trabalho. Em resumo, são muitas horas estudando para e depois exercendo uma profissão. E depois que eu aposentar, o que é você? Me parecia que um vazio existencial me esperava à frente. O vazio de não ser, de não saber o que fazer, de não servir a ninguém, de ter que passar dias sem conteúdo. Não me parece correto. Mas o que eu estou fazendo hoje, então, para que esse vazio da aposentadoria não me incomode? O que eu realmente quero ser? Quando alguém fala sobre mim, como eu gostaria de ser adjetivado? Eu entendo que eu preciso ter um objetivo a mais de vida. Algo que me faça querer respirar até o meu último momento. Sem pensar que com 90 anos eu estarei imprestável, né? Ou que não há mais nada a se fazer. Eu já tenho esse querer? Essa meta de vida eterna? Para mim, esse objetivo de vida é ser melhor. Evoluir até onde eu seja capaz. E isso pode ser feito em qualquer condição, idade, profissão ou qualquer lugar que eu more. A logosofia afirma que os dois objetivos do homem na Terra são evoluir até a perfeição e tornar-se um servidor da humanidade. Eu penso que é um grande objetivo de vida, né? E não tem prazo de validade. Tenho aprendido que para ser melhor, para evoluir, então, eu preciso de conhecimento. Para ser uma filha, uma vizinha, uma amiga. Eu preciso de conhecimento para me tornar um ser humano melhor. E tanto para colocar esses conhecimentos em prática, quanto para adquiri-los, eu preciso estar consciente. Eu tenho inúmeras formas de obter conhecimento no meu dia a dia, mas em geral eu estou alheia a elas. Devido à inconsciência, a me render às distrações, a viver sempre no automático. O quanto eu estou atenta aos meus atos? O quanto faço no meu dia o que eu quero lembrar no futuro? E quantas vezes eu percebo que eu estou apenas seguindo um fluxo pré-estabelecido de ações por mim ou por alguém em algum momento. E eu não me pergunto se aquilo ainda faz sentido para mim, se é realmente útil, se é bom. Eu percebo que, ao parar para observar internamente e externamente o que está ao redor, posso aprender muito sobre mim, sobre o mundo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Aqui no meu prédio, a gente divide a máquina de lavar roupa, né? Então, a pessoa vai lá, coloca suas roupas e quando estiver pronto, estende, a próxima utiliza, né? Sem agendamento, né? Sem aviso prévio. Quando a pessoa terminou muito tempo e ainda não estendeu, a gente quer usar, eu costumo avisar no grupo do prédio para não demorar tanto. E assim tem funcionado. Mas nem sempre as pessoas olham o grupo do WhatsApp. E às vezes temos problemas de comunicação. Em um dia, a máquina estava lavando e eu pedi no grupo para que quando a pessoa estendesse, me avisasse, porque eu precisava lavar as minhas roupas urgentemente. No entanto, estava demorando muito, muito lá inesperado. Eu fui até a máquina averiguar o que estava acontecendo. E aí eu notei que alguém tinha tirado as roupas já e colocado outras para lavar, furando a fila devido ao meu pedido no grupo. Qual foi a minha reação? Ficar furiosa. Onde já se viu? Se eu já tinha pedido, eu disse que era urgente, por que a pessoa me ignorou? Fez de propósito, né? Estava decidida a mandar um textão no grupo do prédio, sendo bem chata. Enquanto eu pensava no textão, me dei conta do que eu estava fazendo. E eu me recordei de um estudo de logosofia que a gente fazia sobre o ser. Quem eu quero ser? Me perguntei se era esse ser.
que fica irritado e briga por coisas assim. E se a pessoa não tiver lido o grupo? E se ela também tivesse com pressa, com urgência, e depois ela iria me avisar, né? Não significa que ela fez de propósito contra mim, que ela tem alguma coisa contra mim. Ao ser consciente disso, eu consegui ficar até feliz pelo ocorrido. Não mandei textão, identifiquei, inclusive, que eu fui desorganizada, e se eu tivesse me planejado melhor, não ficaria com tanta urgência para lavar as roupas. Ou seja, foi um momento muito simples da vida, em que nos incomodamos, nos sentimos injustiçados e as reações vêm muito fortes. Mas são, na verdade, oportunidades de eu aprender, de eu me tornar um ser humano melhor, né? De não agir da forma como eu sempre teria agido. E o autor da Logosofia dá um conselho que eu gosto muito, que é o seguinte: dedique todo o tempo livre a aprender o que não sabe e faça-o logo, como se fosse necessitar disso no futuro imediato. Aprenda até os mistérios mais insignificantes. Todo o tempo livre. Quanto eu teria de conhecimento se me dedicasse pelo menos uma parte do meu momento livre a aprender? Por que eu vivo tão confortável? Tento logo preencher meu tempo com distrações. Penso que eu e todos nós temos muito a aprender. Roberta, eu me identifiquei muito com o que tu trouxe. Será que eu estou atento aos meus atos também? Será que não estou deixando nenhuma oportunidade de evolução passar? Eu me recordei, inclusive, de uma situação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Recentemente, a minha namorada ela ganhou um cachorrinho, mas a gente não conseguiu educar ela para fazer as necessidades em um tapetinho, dentro de casa. E como ela também não possui um pátio com grama, não teve jeito. A gente tem que levar ela para passear em torno de 4 vezes por dia. Em uma época em que passei uma semana na casa dela, eu me disponibilizei para ficar responsável por essa tarefa. E como minha namorada mora em um condomínio, sempre quando saía, cruzava com algum vizinho. E às vezes cumprimentava eles ou não. E ao longo dos dias eu pude me deparar diversas vezes com essa situação. Tomar a iniciativa de dar um oi, fazer um aceno ou simplesmente olhar para baixo, seguir reto sem interagir. E com isso eu fui percebendo que, dependendo da minha atitude, eu teria uma consequência diferente. Então eu me perguntei, como é que eu me sinto quando alguma conexão com um vizinho, por exemplo, ocorre? Na maioria das vezes, muito bem. Era um gesto simples, breve, mas se eu estou imerso em pensamentos e preocupações, por exemplo, e algum vizinho apenas me cumprimenta durante minha caminhada, é quase como se aquilo me desconcertasse de alguma forma, me trouxesse para o momento presente. E é como também se eu sentisse que a minha presença é notada por outras pessoas, que sou, de certa forma, especial. E com isso eu criei o propósito de, toda vez que saísse de casa, se surgisse aquele rápido instante de dúvida, de cumprimentar ou não, eu estabeleceria alguma conexão. Um sorriso, um aceno. Eu não queria mais deixar o meu humor ou o acaso decidir o que eu queria fazer. E repetindo esse gesto, com o passar dos dias, eu notei que mais vizinhos passaram a me dar oi. E com aqueles que eu já tinha cumprimentado antes, a gente até desenvolveu uma conversa mais longa. E depois daquela semana, toda vez que eu voltei para o condomínio dela, eu sentia que a minha conexão com aquele local tinha aumentado. Eu me sentia mais alegre e mais bem-vindo. Então, com aquele breve intervalo de tempo, antes até considerado por mim como irrelevante, eu usei como uma oportunidade para modificar um comportamento e ser mais todos os dias. E é exatamente isso que aprendemos nessa escola. Eu não preciso abdicar dos compromissos que eu tenho, da minha rotina. Eu posso aproveitar pequenos instantes do dia a dia, por exemplo, para experimentar novos hábitos, novos comportamentos e, com isso, colher novos frutos. E ir transformando o meu dia a dia. E, com isso, ir transformando a minha vida também. E ao perceber que eu posso, de fato, mirar um objetivo, usar oportunidades e ser mais todos os dias,
o entusiasmo foi grande. Vocês já quiseram mudar, melhorar algum aspecto da personalidade de vocês? Vocês já pensaram em como se querem ver no futuro? Teve um momento para mim que isso ficou muito claro. Em um certo dia, eu estava tendo uma capacitação no trabalho sobre oratória. E eu lembro até hoje do palestrante, o quanto de conhecimento, de experiência ele tinha, o quanto ele me trouxe brilho nos olhos e o quanto eu e os demais começamos a citá-lo como uma referência no assunto. E assim, quando a capacitação terminou, eu saí muito empolgado. Nossa, um dia eu quero ser que nem ele. Vocês já tiveram essa sensação também? De ver alguém que chamou muita atenção de vocês e pensar, um dia eu quero ser que nem essa pessoa? E eu estava achando aquele novo propósito ótimo, 100% positivo. Mas eu ainda não tinha me questionado. Tá, mas por que que eu quero ser isso? Por que que eu quero ser que nem ele? E diversas vezes na minha vida, eu quero algo, mas eu não sei por que eu quero. E nesse caso, eu vi que o que mais estava me dando energia para perseguir esse novo objetivo era me imaginar um dia recebendo essa mesma atenção, essa mesma admiração que nós demos para ele. O que eu estava buscando, então, no final das contas, era aquele destaque. Era um inflar do ego, talvez. Muito mais do que ter aquela característica em si. Tá, mas então eu me pergunto, é ruim? É errado querer a admiração dos outros? E primeiro eu refleti que alguém que busca sempre a admiração dos outros pode causar automaticamente uma antipatia nos demais. E outra, eu quero passar boa parte do tempo da minha vida estudando, buscando ter aquela qualidade para simplesmente receber alguns minutos de enaltecimento. Então, eu comecei a selecionar mais aquilo que eu quero ser, para realmente ser algo que me dê estímulos e benefícios que vão além de apenas alguns minutos, que possam me trazer estímulos para sempre. E nesse mesmo exemplo, eu segui buscando aprimorar minha oratória, minha desenvoltura, mas com outros propósitos, de ser mais claro na mensagem que eu quero transmitir e me conectar mais com as outras pessoas. E pensando em outros exemplos também, até mesmo em necessidades práticas do trabalho, eu posso encarar elas de outra forma. Por exemplo, quero ser mais fluente em uma língua estrangeira porque eu quero melhorar minha carreira. Eu posso encarar também como, quero aprender uma forma de me comunicar com mais pessoas de outros lugares, quero aprender mais sobre a cultura e o modo de pensar de um outro povo. Então eu fui entendendo que toda vez que eu extrapolo o rotineiro, o comum, e eu penso em algo mais duradouro, é quase como se o objetivo ele deixasse de ser um compromisso, de ser algo desgastante, e passasse a ser mais prazeroso. Inclusive, a energia para alcançar aquilo, ela pode ficar mais facilitada, quase que natural. Mas, para escolher quem eu quero ser, definir qual caminho eu quero tomar, eu ando entendendo que é imprescindível que eu me conheça. Mas será que eu me conheço mesmo? Vocês também já fizeram essa pergunta? Eu comecei a recordar que, quando eu era criança, eu estava 100% aberto para seguir qualquer profissão no futuro. Não pensava no retorno financeiro, não pensava na dificuldade em ser aquilo no meu dia a dia. É como se o mundo inteiro estivesse ali à minha disposição. E simplesmente era divertido imaginar em diferentes cenários. Mas com o passar do tempo, essa empolgação foi passando e eu fui adquirindo crenças e barreiras. E recentemente, eu me vi novamente com essa oportunidade de pensar qual caminho eu quero seguir. E eu lembro que eu acabei optando por fazer uma atividade no laboratório da faculdade. Muito movido por achar que aquilo seria melhor para a minha carreira, se encaixaria melhor em um currículo. E nesses dias em que eu estava fazendo essa atividade, eu passava boa parte do tempo sozinho. Eu e minhas pesquisas, eu e os meus estudos.
E eu recordo essa fase da minha vida como um pouco mais solitária e não tão feliz. Até que uma amiga minha de fora me fez um convite para eu atuar em um outro local. E é onde eu estou até hoje, inclusive. E eu sou extremamente grato a ela, porque desde que eu comecei a tomar esse novo rumo, eu me sinto muito mais completo. E apenas hoje eu entendo por quê. Essa minha amiga, ela me conhecia muito mais do que eu conhecia a mim mesmo na época. E onde eu estou hoje é uma área que possui contato direto com pessoas. Passo o dia inteiro falando com diferentes clientes, interessados, colegas, e é totalmente diferente do que eu estava fazendo no laboratório da faculdade. E o mais engraçado é que eu sempre me orientei mais por atividades como essa, que envolvam pessoas, falar e estar constantemente em contato. E não há nada de errado com uma atividade do laboratório. Mas aquilo não era condizente com o que eu sempre inconscientemente busquei. E naquele momento de escolha, por algum motivo, eu optei por fazer algo que não estava condizente com aquilo que eu tenho de afinidade. Então eu comecei a refletir. Se não fosse pelo convite da minha amiga, será que eu mesmo teria chegado nessa conclusão em algum momento? Quanto tempo demoraria até eu perceber que não era uma vocação que estava de acordo com as minhas afinidades? E outro aspecto que eu começo a refletir: quantas vezes outras demandas, como nesse caso algo financeiro, um currículo, fez com que eu me fechasse para outras lindas possibilidades? Quantas vezes, por não me conhecer verdadeiramente, eu acabei fazendo escolhas que não são aquilo que eu tenho afinidade? E quando eu escolho e não dou valor após conquistar? Já aconteceu com vocês? Eu percebo que ao conhecer algo novo, eu me sinto maior, mais animada, revigorada, como se estivesse novamente na véspera do primeiro dia de aula, quando éramos pequenos, como nessa foto aqui. Não era legal comprar os materiais escolares, os lápis, escolher a capa dos cadernos, estojo novo. O que acontecia em um mês? Tinha que comprar borracha nova, tinha perdido. Os lápis já estavam fora da caixa, bagunçados. Caderno com orelha de burro, amassado. Não era assim que acontecia? Recordam das várias coisas que tinham ânimo, grande ânimo relacionado. Depois passou a ser algo trivial e até motivo de reclamação? Quando eu desconheço algo, me sinto pequena, sem força para agir. E por sentir isso, eu acabo buscando me fechar no meu mundo, onde eu conheço quase tudo que existe, porque me conforta. Nesse ano, iniciei um estágio. No início, estava muito animada, ansiosa, na expectativa por essa oportunidade que seria inédita para mim. Quando comecei, estava maravilhada, era um mundo novo, desconhecido que se abria para mim. Mas logo fui me habituando. Percebi que o ânimo ao acordar passou lentamente a ser uma reclamação ao acordar cedo, a ser algo monótono, esquecendo eu do quanto eu esperei por uma oportunidade como essa, que agora estava tornando insignificante para mim mesma. Quantas vezes quero muito algo, depois que conquisto, logo perco a animação que imaginei que teria a conquistar? Seja comprar um celular novo, a vaga na faculdade, nota em uma prova, ou mesmo uma aquisição mais simples. Já aconteceu com vocês? Quanto tempo demorou até que começasse a reclamar da faculdade, pela qual eu estudara tanto pela vaga, um emprego ou um curso? E aí eu fui investigar por que isso acontece, né, na minha vida. Eu identifiquei nessa experiência no estágio 2 aspectos. O de me acomodar, assim que adquirisse o básico de conhecimento sobre esse novo mundo, e da impaciência de querer mais. A propensão ao fácil me leva a não olhar ao meu redor, buscar o que mais eu não sei. Ela me deixa confortável com o nível que eu estou, e eu não me movo em busca de mais. Porque pensar cansa. Pensar e admitir que não sabe não é fácil. Isso vai contra a propensão ao fácil.
que tenta sempre me levar pelo caminho mais curto, mesmo que eu aprenda menos com isso, mas que no fim não me leva à vida que eu quero viver. Se vocês quiserem saber mais, o autor fala sobre a propensão ao fácil, a impaciência, outras propensões e pensamentos negativos, no livro Deficiência e Propensões do Ser Humano, que vocês podem acessar no site da Logosofia. E o outro aspecto que eu identifiquei é a pressa. A impaciência de logo querer algo diferente, de logo querer passar de estágio para efetivo, de querer acabar logo a faculdade, não ter mais provas, de ser mais independente dos pais, entre outros. Essa pressa não me deixa aproveitar cada fase que eu estou vivendo. Ao apressar a fase em que serei independente dos pais, deixo de aproveitar a fase em que eu ainda posso contar com a ajuda deles. Ao apressar o trabalho, eu deixo de aproveitar como deveria a fase do estágio, porque eu tenho tanto a aprender, assim como a da faculdade. Esses dias, ao falar com meu irmão mais novo, que ainda está no fundamental e contava as dificuldades da fase, me dei conta de quanto era boa. E por que era boa? Porque as dificuldades eram menores, em comparação com essas que eu vivo hoje. Mas por quê? Porque os problemas vão tomando proporções maiores, assim como a minha capacidade de resolvê-los. E aí eu recordei que se eu tivesse prestado mais atenção em alguns conteúdos no início da faculdade, ao invés de estudar para passar na prova, não teria tanta dificuldade em algumas matérias agora. E aí eu percebi que se eu faço o mínimo por fase de vida, faço para passar na prova, faço para viver aquelas 6 horas de estágio, eu não aproveito, né? Me preparo pouco para elas. Então, com esse estudo, eu entendi que eu posso aproveitar cada fase ao máximo, pensando no que eu posso aprender agora, nessa fase, que vai me deixar preparado para o futuro, próximo ou distante. Sem dúvida, Roberta. Eu noto que a pressa é um pensamento extremamente fácil de adquirir. Muitas vezes eu me vejo com pressa para pular de fase como se fosse algo mágico, como se a única solução para resolver um desafio que eu estou tendo no presente é isso, simplesmente torcer para o tempo passar, para a vida passar. E algo que eu ando me questionando é sobre a minha evolução. Se eu tenho sempre oportunidades e a logosofia me traz muitas ferramentas, o que me impede de evoluir todos os dias? O que faz com que, para alguns aspectos da minha vida, eu esteja sempre enfrentando as mesmas dificuldades, estagnado na mesma situação? E refletindo sobre isso, eu prontamente me recordei do comodismo, do conforto. Logo quando eu entrei no trabalho, tudo era novo. Até o caminho, onde estacionar o carro, saber chegar até o escritório já era um aprendizado. E com o tempo, eu fui me familiarizando com as pessoas, com o ambiente, os processos, minhas atividades. Já sabia o que fazer, o que esperavam de mim. Recebia até um retorno positivo dos meus gestores. Perfeito. Era aquela posição que eu fiquei por algumas semanas. Então, em um dia, uma série de situações novas ocorreram. Clientes com perguntas cabeludas, tinha que cobrir meu chefe em uma série de atividades mais complicadas, falar de assuntos que eu ainda não dominava, e eu lembro que a única coisa que eu pensava no dia era: eu só queria que o meu gestor estivesse aqui. Vou só falar de uma forma meio neutra e passar a responsabilidade, o compromisso para ele quando ele chegar. E aquilo me fez pensar muito. Eu tinha encontrado uma forma de fazer sempre o que eu sabia. As oportunidades, as novas atividades, aprendizados, elas estavam diante dos meus olhos todos os dias. Mas o fato de eu ter encontrado minha zona de conforto com atividades e assuntos que eu dominava me impedia de enxergar elas, me impedia de evoluir. E por que isso aconteceu? Porque é quase que uma tendência generalizada minha em buscar o conforto. Primeiro, eu vejo que existe até uma questão instintiva de sobrevivência, talvez. Se eu sei o que está dando certo, eu quero repetir isso.
Mas eu também vejo que existem outros aspectos juntos, talvez até o ego, a vaidade, porque é muito melhor eu ver um Andrés já dominando um assunto, falando com muita propriedade, do que ver um Andrés sem saber nada, errando, se confundindo e passando perrengues de iniciante. E como conclusão, eu vi que esse pensamento de sobrevivência e esse ego estavam me colocando em uma zona de conforto, em fazendo com que eu limitasse minha vida para estar apenas em um mundo onde eu já dominava. E com isso eu fui me cegando para novas oportunidades que apareciam constantemente, para ser, nesse caso, o melhor profissional todos os dias. Então eu comecei a analisar minha vida por completo, fora da profissão, para ver aonde eu estava me colocando em uma zona de conforto. E com isso, toda vez que eu conseguia, eu buscava sempre conversar com pessoas que não eram familiares, aceitar convites para lugares que eu nunca imaginei que iria, ir e fazer atividades que eu nunca imaginei que faria, buscar novas formas de lazer. E aí, com isso, eu fui percebendo que a vida ela começou a ganhar outro significado. Eu comecei a tirar aqueles pensamentos de medo do novo, da mudança, e sempre fazer alguma coisa que eu não estava habituado. E isso foi fazendo com que eu abraçasse e estivesse aberto para a vida. Fizesse com que eu estivesse sendo mais todos os dias. De fato, Andressa, né? Não é fácil fazer diferente. Mudar e deixar de ser um pouco do que eu sou hoje, para ser quem eu quero ser. E eu observo que uma zona de conforto que me impede, então, de ser melhor, de ser quem eu quero ser, é a de postergar as atividades, colocando condições específicas para que eu as faça. Se não entendendo, eu já vou explicar. No período da pandemia, eu notei a tendência de postergar os meus propósitos ou minhas evoluções. Não sei como vocês se sentiram quando as aulas voltaram online, mas foi difícil manter os estudos. Parecia que tudo ia contra. Eu tinha o seguinte pensamento: não, quando as aulas voltarem presencialmente vai ser melhor. Agora é só temporário. E ainda então, pelo fato de estar na casa dos pais, achava que estando sozinha em Porto Alegre iria estudar melhor, né, por ter menos distrações. E, bom, em abril eu ganhei um mês sozinha para estudar aqui em Porto Alegre. E como você acha que foi? Não foi nada fácil. Parecia que tudo ia contra, né? O estudo não rendia. Aí eu observei o seguinte pensamento: não, mas quando o estágio começar vai ser melhor, porque aí vou ter menos tempo para estudar, vou me obrigar a postergar menos. E aí foi ruim também, né? Foi difícil de manter os estudos. E agora que vai vir o estudo presencial, né? O que eu achei de desculpa para não me dedicar como deveria, para não estudar como eu poderia, né? Para ir bem. Então, eu percebo que eu estou constantemente colocando no futuro a ação para eu agir melhor, com excelência, para eu me doar naquilo que eu estou fazendo. Né? E sair do modo automático, que a gente fica tão absorvido. A gente tem bons resultados, mas não é o melhor que eu posso oferecer, pelo menos, e eu sei disso. Então, muitas vezes eu coloco no futuro esse prazo, essa ação. Às vezes por imaginação de que eu sou incapaz agora e que eu acho que no futuro eu vou ter mais habilidades ou condições. Às vezes é a preguiça de me mover agora. Também tem a pressa de viver o futuro de outra forma. E pode ser até a falta de percepção de que eu estou postergando essa atividade, né? De que eu estou colocando no futuro essa ação para ser melhor. São inúmeros motivos. Mas eu penso que o primeiro passo é saber quem eu quero ser, né? Qual é essa meta de vida eterna minha? E aí, então, eu parar e analisar o que eu tenho feito hoje para que tudo que eu faça esteja relacionado com esse objetivo. Eu ainda estou esperando algo grande acontecer, trocar de emprego, acontecer um acidente positivo na vida, ganhar na Mega Sena, acabar a pandemia, né? Para usar máscara, receber uma oportunidade imperdível. Enfim, eu ir me respondendo tudo isso, né? Analisando isso, até que eu chegue a me responder o que eu estou esperando para ser quem eu quero ser.
Muito grato, Andrés e Roberta. E aí, pessoal, gostaram da palestra? Refletiram? Algum aspecto das experiências tocou mais profundamente? Como eu comentei no início, esse é um tema de profunda meditação e reflexão, né? E eu tenho entendido com a logosofia que as respostas não estão escritas em algum lugar, pois cada ser deve construir as suas próprias respostas. Nós temos toda a condição de pesquisar, investigar e buscar essas respostas, né? E um estudante de logosofia faz isso todos os dias, tentando buscar as respostas, seguindo um método, né? O método logosófico. Nós seguimos um método dessa ciência para desenvolver as nossas capacidades e buscar essas respostas para direcionar a nossa vida de forma mais adequada e edificar um destino mais elevado, né? E eu me questionei também, quem mais além de mim deve dizer ou influenciar no que eu quero ser no futuro, né? O Andrés e a Roberta trouxeram vários elementos para refletir também, né? E eu me questiono se eu tenho os elementos suficientes para direcionar a minha vida e para formular os meus propósitos de uma forma mais adequada, né? E com o objetivo de estimular vocês nessa busca, eu convido a acessarem o website da Fundação Logosófica, tá? Que é logosofia.org.br, pois lá estão disponíveis vários outros conteúdos, tá? Que são relacionados à vida do ser humano e ao autodesenvolvimento e autoconhecimento. Tem vídeos, palestras, depoimentos, livros, artigos, todos de forma gratuita. E tem vários temas, são diversos os temas, diversos campos, nos aspectos psicológico, mental, sensível, moral e espiritual. E no caso do interesse pelos temas, né, vocês podem solicitar o curso de informação de logosofia no link que está no início do chat do YouTube. Vocês podem clicar lá e colocar os dados pessoais que alguém vai entrar em contato, né? Ou também no website da Fundação Logosófica tem o contato das sedes que estão próximos da cidade ou na cidade que vocês estão. Então, eu queria agradecer o Andrés e a Roberta por compartilhar as experiências e os aprendizados, né? Como ser uma pessoa melhor. E também agradecer a todos que conectaram, né? Tiveram a paciência de ouvir e o interesse de entender como ser uma pessoa melhor também. Uma boa noite a todos, muito grato e até sempre.